Glória a Deus, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluias! Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Que presença poderosa do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Boa noite. Podem se sentar. Eu gostaria de começar essa ministração fazendo uma pergunta aqui para nós. Vocês já pararam para pensar que daqui a 100 anos, muito provavelmente, nenhum de nós estará mais aqui? E eu não estou falando nesse momento especificamente sobre a volta de Jesus, porque Jesus está às portas, é fato. Mas o que eu estou querendo trazer aqui para nós é com relação à nossa expectativa de vida. A expectativa de um ser humano hoje, ela é um pouco menos de 100 anos, né, para os que têm muito vigor, e nós temos aí alguns poucos casos de pessoas pelo mundo, até passam uns 100 anos, mas normalmente a expectativa vai ali de uns 80 a 90 anos de vida. Então, muito provavelmente daqui a 100 anos, esses bancos, e na verdade acho que nem vai ser aqui, né, vai ser lá, ou vai ver que já vai ter uma ampliação para cá, vai ser tudo uma menorá gigantesca aqui para a honra e glória do Senhor. Esses bancos vão ser ocupados por outras pessoas. As nossas casas serão habitadas por outras famílias. Vocês já pararam para pensar nisso? Mas, independente de nós, muito provavelmente daqui a 100 anos, nós vamos estar todos com Jesus, eu creio, amém? Independente disso, de nós não estarmos mais aqui fisicamente, existe algo que vai permanecer, que vai prevalecer, mesmo que a gente não esteja mais aqui. E esse algo se chama legado. Repita comigo, legado. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Eu quero abrir a palavra de Deus com vocês hoje no livro de Juízes. Nós vamos ler o capítulo 2, versículo 8, 10 e 11. Do livro de Juízes, capítulo 2, versículo 8, 10 e 11. Que diz assim: Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração, após ele, se levantou, que não conhecia o Senhor. Repitam comigo, que não conheciam o Senhor. Vou continuar. Nem tampouco as obras que fizera Israel. Versículo 11. Então, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviam aos Baalins. Josué é um dos nomes mais conhecidos do Antigo Testamento. Deus escolheu Josué para ele ser o sucessor de Moisés. E Josué, ele foi um grande homem de Deus. E Deus estava com ele. Pela liderança de Josué, Israel teve muitas conquistas. E também tomou posse da terra prometida. A terra que mana leite e mel. E enquanto Josué estava ali, toda aquela geração, Josué e toda a geração de Josué, enquanto eles estavam vivos, Israel estava com Deus. Israel mantinha um relacionamento com Deus. Mas, quando Josué e toda a sua geração morreu, a palavra de Deus nos diz ali no versículo 10, que se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. E eu quero trazer aqui um ponto sobre o verbo conhecer. Essa palavra conhecer, no original, nesse texto aqui, no original hebraico, é iada. E iada não é simplesmente, é muito mais do que só ter informação. Iada é o mesmo termo usado quando a Bíblia fala que o marido conheceu a esposa. Então, iada significa conhecer por experiência. Iada significa ter relacionamento. Ou seja, aquela geração que se levantou após a geração de Josué, ela não era ignorante sobre a existência de Deus.
todos eles ali, certamente sabiam quem era o Deus de Israel. Então, se a gente parar para pensar, o problema era outro. Eles não tinham, aquela geração que se levantou após a geração de Josué, eles não tinham um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Eles não tinham intimidade com Deus. Eles conheciam a história, mas eles não conheciam o Deus da história. Eles sabiam sobre Deus, sabiam de tudo que Deus tinha feito, todos os sinais, milagres e maravilhas, mas eles não andavam com Deus. Juízes 10 não relata apenas uma geração que escolheu se afastar de Deus. É muito mais profundo. O texto bíblico, ele nos revela que também houve algo muito peculiar. Houve uma ruptura na transmissão da fé. Então, a grande verdade é que a geração de Josué não conseguiu formar uma geração que conhecesse o Senhor da mesma maneira que a geração de Josué conhecia. O que aconteceu ali não foi apenas uma crise de comportamento. Foi algo mais profundo. Foi uma crise de legado. Em outras palavras, a geração de Josué, ela foi excelente em deixar herança. E realmente, eles foram incríveis, eles conquistaram muitas coisas, eles venceram muitas batalhas, tiveram muitos ali despojos de guerra, eles conquistaram a terra prometida, eles tinham muitas coisas ali para deixar como herança para a geração seguinte. Mas eles falharam no que diz respeito a deixar um legado de relacionamento com Deus. E existe uma diferença muito grande entre herança e legado. Porque herança é aquilo que nós deixamos nas mãos dos nossos filhos, que nós entregamos nas mãos dos nossos filhos. Legado é aquilo que nós deixamos dentro deles. E se a gente olhar para a nossa geração, nós vivemos em uma geração obstinada, obcecada em construir. Está sempre todo mundo focado no trabalho, sempre todo mundo preocupado, parece que muitas vezes muitos de nós nem vivem como filhos de Deus. Não que nós não tenhamos que trabalhar, mas a gente muitas vezes quer viver na força do nosso próprio braço. Então a gente vive numa geração que é obcecada por construir patrimônio, por construir seguidores. As redes sociais, elas estão cada vez mais fortes. E não tem problema. Muitas pessoas, existem muitos homens e mulheres de Deus que usam as redes sociais para influenciar, para tocar pessoas, para salvar vidas. E glória a Deus por isso. Mas a nossa geração está obstinada a construir, a gerar influência, a ter reconhecimento. Mas o que a gente não pode esquecer é que quando Deus escreve a história de um homem, Ele não mede a sua vida pelo que ele acumulou. Deus mede a vida dos homens pelo que eles transferiram. Abra a palavra de Deus lá em Hebreu, capítulo 11, versículo 22. Diz assim, Hebreus 11, 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Quantos aqui conhecem a história de José? Nossa, vocês estão igual de manhã. Vocês estão dormindo? Vamos acordar, ó. Vou perguntar de novo. Quantos aqui conhecem a história de José? Agora sim, tá todo mundo de manhã foi a mesma coisa. José, ele governou o maior império do mundo, o Egito naquela época. Ele administrou riquezas, ele salvou nações, ele influenciou reis. Mas quando a gente olha lá no livro de Hebreus, a forma que o livro de Hebreus resume a vida de José, o livro de Hebreus não menciona o palácio. O livro de Hebreus, ele não menciona o cargo que José exercia. Ele não menciona o poder que José tinha. Muito pelo contrário. O livro de Hebreus menciona a fé que José tinha no futuro e a sua preocupação com a próxima geração. Porque para Deus, legado não é aquilo que você deixa para alguém. Legado é aquilo que você deixa dentro de alguém. Quando a gente deixa algo para alguém,
é herança. E ontem, à noite, o Natanzinho falou assim para mim: Mamãe, o que você vai ministrar domingo na igreja? Aí eu falei assim: eu vou ministrar sobre legado. Ele: legado é aquilo que você e meu pai vão deixar quando vocês morrerem? Eu falei: não, isso é herança. Legado é aquilo que nós vamos deixar dentro de vocês, dentro de você. Aí o Sandro até falou assim na hora: nossa, menino, se nós está aqui vivo, você já está pensando na morte, o que a gente vai deixar para você? Então, para Deus, legado não é aquilo que nós deixamos quando nós morremos. Legado é aquilo que nós começamos a construir no nosso dia a dia e que continua vivendo, mesmo quando nós não estamos mais presentes. Sabe? E como Natan, existem muitas pessoas que pensam que legado é patrimônio. Mas no reino de Deus, legado é influência. Legado é cultura, legado é transmissão, legado é multiplicação. E a grande verdade é que todos nós vamos deixar algo. Essa é a verdade. E a grande questão aqui não é se nós vamos ou não deixar um legado. O que está em jogo para nós é qual legado nós vamos deixar. Que tipo de legado nós estamos construindo e consequentemente, nós vamos deixar. E é muito importante nós falarmos sobre isso nos nossos dias, porque cada vez mais existem homens e mulheres de Deus que estão negociando os valores do reino dos céus. Têm aberto mão de princípios que são inegociáveis. Sabe, lá em Salmos, capítulo 90, versículo 12, Moisés ele faz uma oração muito séria. Salmos 90, 12. Que diz assim, olha a oração que Moisés faz. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Aqui Moisés ele foi tão sábio quanto Salomão, porque Moisés ele não está pedindo mais dias, ele não está pedindo mais riquezas, e também não está pedindo mais oportunidades. Ele podia ter pedido tudo isso. Ele estava em uma oração ali, abrindo o coração para o Senhor. Mas ele não pediu nada dessas coisas. O que Moisés está pedindo é sabedoria para viver os dias que ele já possui. Então, contar os nossos dias é muito mais do que a gente simplesmente viver a vida que nós recebemos. Contar os nossos dias é viver com intenção, é viver com propósito. E com a consciência que todos os dias que nós levantamos das nossas camas, todas as manhãs, é uma oportunidade para que nós possamos expandir o reino de Deus e refletir a cultura do reino para as pessoas que nos rodeiam. Sabe, contar os nossos dias é entender que nós estamos deixando marcas nas pessoas, em todas as pessoas ao nosso redor. Todas as atitudes, todas as decisões que nós tomamos deixam marcas nas pessoas ao nosso redor, sendo elas próximas ou não sendo próximas. Sabe? Contar os nossos dias é ser exemplo. Não de uma pessoa perfeita, porque ninguém é perfeito, mas ser exemplo de pessoas que temem ao Senhor, que erram, que falham sim, porque, como eu disse, ninguém é perfeito, mas que se arrependem. Pessoas que pedem perdão, pessoas que perdoam, pessoas que, apesar das suas limitações, não abrem mão de andar com Jesus. Isso é contar os nossos dias. É isso que Moisés está falando. Contar os nossos dias é saber que as nossas escolhas hoje, elas vão ecoar. E quando eu digo ecoar, parece que é algo longe. Mas não é. As nossas escolhas hoje, elas vão ecoar na nossa geração e nas gerações seguintes. Contar os nossos dias é viver de forma intencional. De tal maneira que mesmo quando a gente não esteja mais aqui, mesmo quando nós já estejamos lá com o Senhor, a nossa fé, as nossas atitudes, as nossas decisões, elas refletirão e permanecerão como um exemplo vivo de conduta, um exemplo vivo de como viver o céu na terra.
Isso é contar os nossos dias. Isso é legado. Isso é o legado cristão. Porque existem, como eu falei, não é sobre legado, porque todos nós vamos deixar algo. A grande questão para nós hoje é qual legado nós estamos deixando. Qual legado nós estamos construindo para influenciar as pessoas ao nosso redor e as próximas gerações. E para falar sobre legado aqui, mais especificamente, eu quero abordar 2 pontos importantes. E o primeiro ponto é: nosso Deus é um Deus geracional. Repitam comigo: nosso Deus é um Deus geracional. Não tem como falar de legado sem falar de geração. Porque o nosso Deus é um Deus geracional. E prova disso, nós podemos ver ali, abra uma palavra comigo, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 15. Nesse versículo, Deus está falando com Moisés. E olha só o que ele diz. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Deus, ele não se apresenta somente como Deus, apenas como Deus. Ele se apresenta como um Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E ele age dessa forma justamente porque ele é um Deus que pensa geracionalmente. Deus, ele não trabalha apenas com indivíduos. Ele trabalha com continuidade. Deus, ele trabalha com transmissão. Ele trabalha com sucessão. E eu trouxe um exemplo disso no começo da ministração, quando eu falei sobre Josué, que Deus escolheu Josué para ser o sucessor de Moisés. E também, lá em Salmos 145, 4, diz assim, uma geração louvará a outra geração as suas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Ou seja, o reino de Deus, ele nunca foi planejado para terminar em uma geração. E a vontade de Deus nunca foi que cada geração tivesse que redescobrir quem era Deus. Sabe, depois que aquela geração que não conhece o Senhor se levantou, eles começaram a entrar num ciclo, e vocês podem ler isso no livro de Juízes, um ciclo onde eles estavam ali em idolatria, eles pecavam, aí Deus mandava o juízo, depois eles se arrependiam e Deus mandava Deus tirava ali o juízo que estava sobre a vida deles. Eles ficaram nesse ciclo durante muitos anos. E depois, lá para uns livros lá na frente, depois desse período, pessoas acham os escritos sobre o que Moisés tinha deixado. E eles ficam ali surpreendidos. E eles passam a voltar a seguir. Ou seja, as gerações seguintes tiveram que redescobrir quem Deus era. Mas essa nunca foi a vontade de Deus. A vontade de Deus é que uma geração apresente a outra geração Deus. A nossa geração tem total responsabilidade para apresentar Deus para a nossa geração e para a geração seguinte. Sabe, eu sei que nós sozinhos, nós não vamos mudar o mundo. Porém, se cada um se comprometer, se cada um fizer a sua parte, nós vamos sim influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós vamos sim mudar situações. Quantas famílias já foram salvas aqui porque uma pessoa veio para a igreja e alcançou toda a família? Então, nós temos essa responsabilidade de nos posicionar e de levar, de transmitir uma fé ativa, de apresentar o nosso Deus para as gerações seguintes e também para essa geração. E é por isso que nós não podemos pensar em legado somente como algo a longo prazo ou algo distante, porque a forma como nós estamos vivendo hoje, ela já está influenciando as pessoas ao nosso redor. A forma como nós nos posicionamos em cada aspecto da nossa vida já está moldando a nossa geração.
A grande realidade é que o nosso legado não vai começar quando nós morrermos. O nosso legado, ele já começou. Sabe? E eu até comentei isso no culto da manhã. Essa ministração começou a nascer no meu coração. Deus começou a ministrar essa palavra no meu coração nos últimos dias de vida do pastor Robert Marks. E nos últimos dias nós estávamos ali com ele no hospital. E foi a última vez que nós conversamos com ele. E em uma conversa ali informal mesmo, nós nem estávamos falando a respeito de legado, mas uma situação que aconteceu ali com ele por causa do balão do oxigênio, que não vinha, ele precisava que liberasse para a casa dele, e a prefeitura, o SUS, aquela coisa toda que a gente já sabe, não mandava o balão, né, o balão de oxigênio que fala. E aí ele falou assim, não, mas eu denunciei, eu falei com pessoas, eu falei com autoridades. Aí a gente ficou olhando ele, eu fiz isso, porque o silêncio dos bons é o sucesso dos maus. E essa foi a última coisa que ele me ensinou em vida. Porque quando nós que conhecemos a verdade, nós nos calamos, outras pessoas continuarão falando. Então nós, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos viver uma vida posicionada. Nós não podemos nos conformar e nós não podemos nos deixar engolir por essa cultura que o mundo tem colocado ao nosso redor, que o mundo tem pregado. É nossa responsabilidade, sabe? Nós temos a responsabilidade de falar a verdade com amor, mas nós temos que falar, nós temos que nos posicionar. Sabe? Agora, para a gente entender melhor essa questão de legado, eu quero trazer um exemplo aqui bem prático, é só nós olharmos para a nossa vida. Se nós estamos aqui hoje, se o Evangelho chegou até nós, é porque alguém transmitiu, é porque alguém se colocou na brecha, é porque pessoas oraram, é porque pessoas pregaram, porque pessoas discipularam, porque pessoas permaneceram fiéis. Nós somos o resultado do legado de alguém. Fala para o seu irmão isso. Você é o resultado do legado de alguém. E agora aqui para nós. Quem é e quem será o resultado do nosso legado? Da transmissão de uma fé viva, de uma fé ativa. Porque quando nós nos calamos, o legado ele deixa de ser transmitido. Ou melhor, vou reformular a frase. Quando nós nos calamos, o legado de uma fé ativa deixa de ser transmitido. E um outro legado, o legado do mundo, ele começa a entrar. E foi exatamente isso que aconteceu em Juízes. A geração de Josué conheceu o poder de Deus. Eles viram o Jordão se abrir. Eles viram as muralhas de Jericó caírem. Foi algo sobrenatural. Eles tiveram muitas experiências com Deus. Mas após a geração de Josué, se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Como eu falei, eles conheciam a história. Eles conheciam sobre Deus. Mas eles não conheciam o Deus das histórias. E esse continua sendo um dos maiores perigos da igreja nos nossos dias. Porque a gente pode sim gastar tempo em transmitir doutrinas, costumes, tradições e até experiências que nós tivemos, mas o que vai transformar a vida das pessoas é o relacionamento com Deus. E é isso que nós precisamos ensinar. Sabe, se nós não ensinarmos as pessoas a desenvolver um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor, a gastar tempo de oração, a entender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa e que ele habita em cada um daquele que confessou o Senhor e que ele está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para nos auxiliar, para nos ajudar e para nos capacitar, nós vamos estar deixando apenas informação e não um legado. Porque legado é transmissão e transferência, não é só informação. Tem muitas, e existe um exemplo, tem muitos teólogos que dão
aula em faculdade de teologia que não são cristãos, que muitas vezes são até ateus. Ou seja, a informação, ela não gera transformação. O que gera transformação é a presença, é o relacionamento. É quando muitas vezes nós estamos ali no secreto, ou nem mesmo no secreto, nós estamos ali de repente no ônibus, nos nossos afazeres, e nós começamos a falar com Deus, e vem aquela presença maravilhosa. O nosso coração queima. Sabe, muitas vezes a gente até se arrepia, a gente dá vontade de chorar. Isso transforma, é a presença relacional do Senhor nas nossas vidas. Mas a gente não pode culpar Josué e a geração dele, porque tudo isso não começou com eles. Se a gente olhar para as Escrituras, essa falha de transmissão de uma fé viva começou lá em Gênesis. Se a gente olhar lá para os primeiros capítulos de Gênesis, antes da queda, Adão e Eva, eles não tinham uma religião. Eles tinham um relacionamento. E tudo aquilo que hoje nós chamamos de vida cristã, era simplesmente a maneira que eles viviam no Éden. O Éden era muito mais do que apenas um lugar bonito. O Éden era um lugar onde Deus habitava com o homem. Mas o pecado entrou e nós conhecemos a história. Só que quando o pecado entra, ele não só faz separação entre o homem e Deus. O pecado, ele distorceu a cultura. E se a gente acompanhar os livros da Bíblia e depois da Bíblia, a história do nosso mundo, né, as coisas que acontecem, nós vemos que com o passar das gerações, aquilo que era natural no Éden passou a ser estranho. E aquilo que era estranho no Éden passou a ser natural. Passou a ser considerado normal. E eu falo isso com muita dor no meu coração. Mas a realidade é que hoje, o que era cultura no Éden, o que era cultura no Éden e o que é a cultura do reino dos céus, se tornou a contracultura. Essa, infelizmente, é uma verdade. E hoje nós vivemos exatamente essa inversão. Se a gente parar para pensar, a verdade bíblica é chamada de intolerância. Intolerância religiosa. A santidade é vista como exagero. Gente, para o mundo é vergonhoso uma mulher se guardar para o esposo. Para o mundo não faz sentido a mulher e o marido esperarem o casamento para poderem se entregar um ao outro. A pureza virou zombaria. Né? Muitas pessoas, mas como que você vai esperar? Você tem que saber, você tem que experimentar. Vai que a pessoa não é boa, você não vai gostar. Misericórdia. Virou zombaria, sabe? Virou desleixo. O que era pecado na Bíblia, se a gente olhar com os nossos olhos críticos, e na verdade, não precisa nem ser tão crítico, porque está tudo escancarado. O que era pecado na Bíblia, hoje, nem é mais tão pecado assim. E enquanto o mundo está desse jeito, o pecado é celebrado. As pessoas celebram o pecado. E aquilo que Deus condena é aplaudido e muitas vezes até festejado. Sabe, nós estamos perdendo a referência daquilo que é princípio, daquilo que é os valores do reino dos céus. E eu falo tudo isso porque isso não acontece só fora da igreja. Infelizmente, muitos cristãos estão armados com textos bíblicos fora do contexto para poder justificar seus pecadinhos de estimação. Muitos cristãos estão armados com textos bíblicos fora de contexto para poder justificar as decisões que estão tomando. E isso está nos nossos olhos, isso está no nosso dia a dia. Sabe, nós estamos no mês de junho, um mês que é consagrado a demônios. E
quantas crianças têm participado de festa junina? Aonde na Bíblia? Aonde que mudou isso? Que eu não estou sabendo. Aonde que mudou que agora pode ir para a festa junina? Que não tem problema. Que independente de ser consagrado lá a São Cosme, Damião, não tem problema. É só uma festinha, é só uma dancinha, é só uma festinha da escola. Misericórdia. O que é pecado na Bíblia, o que está escrito continua sendo pecado hoje. Não mudou, porque o nosso Deus, ele é imutável. Sabe, outro exemplo, Halloween. As escolas, elas se organizam e aí fazem lá o dia do Halloween. Aí vai lá, a mãe, o pai, veste a criança de um bichinho. Pode até ser Monstros S.A., não sei. Coloca lá um bichinho, até que bonitinho. E manda para a escola, mas não tem nada. É só uma festinha. É só uma comemoraçãozinha. Não tem problema. A turminha da rua, a turminha do condomínio está se reunindo no dia... eu nem sei, 30 ou 31 de outubro, para poder pedir doce nas portas dos vizinhos. O que tem? Isso é caretice, é intolerância religiosa que não pode. Gente, o Halloween é um dia de muito derramamento de sangue, é um dia de sacrifícios. Crianças são sacrificadas a Satanás. E muitas vezes, muitos cristãos estão participando dessas situações, sem muitas vezes saber. Porque o que o inimigo faz, ele é sutil, ele vai tirando, sabe? O que hoje está escrachado na nossa geração, nas gerações passadas, talvez não fosse tão assim escrachado. Sabe? Quantos jovens também em bloquinho de carnaval. Então, nós precisamos nos posicionar. O que nós estamos deixando, o que nós estamos ensinando para as próximas gerações a respeito de um posicionamento, a respeito de uma fé viva, de passar aquilo que é valor, aquilo que é certo. Nós precisamos nos posicionar, porque nós conhecemos a verdade. Sabe, mais uma vez, o silêncio dos bons é o sucesso dos maus. E sabe o que é o pior de tudo? É que essa inversão de valores que nós estamos vivendo, ela não afeta somente as pessoas que estão no erro. Ela afeta as gerações. Porque o pecado, ele nunca termina em quem pratica. Ele sempre vai alcançar a geração seguinte, se não há conserto, se não há arrependimento. Então, hoje, muitas crianças estão participando dessas coisas. E se nós não nos arrependermos, e aqui como corpo de Cristo, eu não estou falando que os filhos de vocês estão indo, amém? Isso aqui é no geral, é para a gente ter consciência do que está acontecendo. Mas se nós como corpo de Cristo não nos entrarmos à brecha, nos posicionarmos, falarmos a verdade e nos arrependermos por eles, por essas pessoas, o pecado vai atingir a próxima geração. E um abismo chama o outro. É isso que a palavra diz. Sabe, Deus, ele trabalha de forma geracional. E quando uma geração deixa de ensinar a verdade e transmitir uma fé viva, não nasce uma geração neutra. Porque se fosse neutra ainda, né? Não faz nada, né? É ruim, mas não é de todo ruim. Tá errado, mas, né? Mas o problema é que nasce uma geração fraca, uma geração vulnerável ao engano. Por quê? Porque não foi ensinada. Não foi intencional, não conheceu o Deus intimamente, da forma que muitos de nós conhecemos. Sabe, então, é um assunto para nós refletirmos. O quão intencional no que diz respeito à transmissão de uma fé ativa, de uma fé viva, nós estamos sendo. O quão intencional na construção de um legado de fé nós estamos sendo. Na expansão do reino de Deus. O que as nossas decisões e as nossas atitudes falam a respeito de nós? Sabe, o ano passado nós tivemos a oportunidade de estarmos ali no País de Gales, para visitar ali o avivamento que aconteceu no País de Gales. Nós fomos até a igreja do Ivan Roberts.
E foi muito incrível poder estar naquele lugar, conhecer aquele lugar, pisar aonde foi o berço do avivamento do país de Gales. Mas algo me mexeu muito. Aquele lugar, aquela cidade, é tão fria espiritualmente. Chega a ser não, nublado, sabe? Chega a ser um clima pesado, um ambiente pesado. E isso me doeu o coração. Porque como pode um lugar que foi berço do avivamento, Evan Roberts, junto com outras pessoas, inclusive adolescentes, eles foram os precursores do avivamento que alcançou muitas vidas no país de Gales. Mas hoje, quando você anda nas ruas, e nós fizemos isso, nós tivemos em alguns comércios lá, naquela cidade, nós perguntamos para as pessoas, vocês conhecem Evan Roberts? Não conheço. Ninguém sabe quem foi Evan Roberts. E, para falar a verdade, as pessoas não sabem nem o que é avivamento. Um lugar que foi berço, sabe? Um lugar que foi também por causa do avivamento do país de Gales, aconteceu o avivamento da Rua Azusa e outros avivamentos. Sabe, tá naquele lugar ali frio espiritual. E não é só no país de Gales, não. Lá em Londres também, na igreja de John Wesley. John Wesley foi um homem de Deus fervoroso. E sabe como eles veem John Wesley hoje, essa geração que está lá? Como um homem que fazia caridade. Eles tiraram totalmente a questão da presença de Deus e focam só na questão das boas obras que ele fazia, que ele alimentava as pessoas. É isso que as pessoas que nos guiam lá, né, os guias, tanto do museu quanto da igreja, eles falam. É assustador. Sabe, um lugar onde, passar por lugares onde a presença de Deus era palpável. E hoje, misericórdia. Sabe, mas em contrapartida, em toda a Europa, tem crescido absurdamente o número de muçulmanos. Gente, eles casam e eles têm filhos. Gente, é absurdo. Nas ruas eles estão andando assim, parece que é creche. Vai o pai ou a mãe e vem uma filhinha assim atrás, ó. Você acha até que é coisa da escola, parece da escola, mas não, é a família. E eles são intencionais em ensinar e disciplinar os filhos deles dentro dos valores que eles acreditam. Eles não perdem tempo, eles ensinam, eles doutrinam. E muitas pessoas estão aderindo, porque eles são intencionais. Sabe? Nós temos que ter essa paixão pelo Evangelho, de ensinar, de ensinar experiências, de como se relacionar com Deus. Porque a realidade é que sempre existe alguém que está preparando a outra geração. Existem pessoas que estão trabalhando para preparar a próxima geração. Eles fazem isso, eles não começaram agora. Anos e anos, uma vez até há muitos anos atrás, veio um pastor ministrar aqui. Lembra, P? Falando sobre o crescimento dos muçulmanos no mundo. E naquela época não tinha tanto. Gente, hoje está lotado. Bairros inteiros de muçulmanos na Europa, pela Europa inteira. Eles estão tomando conta. Sabe? Então, nós precisamos nos posicionar. Porque a questão não é preparar, porque tem gente que está preparando. Mas sim em quais pilares e em quais valores a próxima geração está sendo preparada. E aí, eu trago algumas perguntas aqui para nós. Quem está mais perto de Jesus por causa da sua vida? Quem está mais forte, espiritualmente falando, porque você existe, porque você faz a diferença? Quem você está formando? Porque sucesso no reino de Deus nunca foi sobre posição, nunca foi sobre um cargo, é sobre reprodução. E reproduzir, formar, não cabe só à liderança de uma igreja. Não é só os pastores e os líderes que têm essa obrigação.
Isso é papel de todo discípulo de Jesus. Jesus, quando ele antes dele ascender aos céus, ele disse: ide e fazei discípulos. Esse ide, no original, não é você ir até um lugar para você fazer. No original, o id, ele é indo, ou seja, enquanto eu estou indo, eu estou formando. Enquanto eu estou indo, eu estou transmitindo. Enquanto eu estou indo, eu estou expandindo o reino de Deus. Então, essa é uma responsabilidade para os discípulos. Quantos discípulos nós temos aqui nesta noite? Glória a Deus. Segundo ponto aqui para nós. O discipulado é a fábrica do legado. Se existe uma palavra que resume o reino de Deus, essa palavra é multiplicação. Deus, ele nunca trabalhou através de homens isolados. Ele sempre trabalhou através de pessoas que formam outras pessoas. A grande realidade é que o reino de Deus, ele não é expandido somente por reuniões, por cultos. O reino de Deus, ele é reproduzido, ele é expandido pelo discipulado. O discipulado, eu falei aqui que o discipulado é a fábrica do legado. Por quê? Porque legado, ele não nasce por acidente. Legado, ele é produzido, ele é construído. Legado é algo intencional. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Deus nunca quis apenas filhos. Deus, ele quer filhos que formem outros filhos, porque esse é o padrão da Bíblia. Olha só, Deus chama Abraão. Abraão forma Isaac. Isaac forma Jacó. Olha o padrão da Bíblia em formar. Jacó forma seus filhos. Moisés forma Josué. Elias forma Eliseu. Jesus forma os 12. Paulo forma Timóteo. Timóteo forma outros. E nós? Quem nós estamos formando? Sabe, o discipulado nunca foi uma sugestão. O discipulado foi a última ordem de Jesus. Se nós olharmos lá no livro de Mateus, quando Jesus, antes dele ascender aos céus, ele diz: ide e fazei discípulos. Ele não disse para nós fazermos grandes reuniões, para nós montarmos estratégias de crescimento, não. Ele diz, ele é bem certeiro: ide e fazeis discípulos. Uma verdade é, Jesus, ele pregou para milhares de pessoas. Né? Nós temos ali o Sermão do Monte, onde ele prega para milhares de pessoas. Outra situação também, quando há a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, que há uma multidão de pessoas que ele está ali ministrando. Mas ele investiu profundamente em 12 homens, porque ele entendia que o reino não era sustentado por multidões. O reino, ele seria sustentado por discípulos. E durante aproximadamente 3 anos e meio, Jesus, ele fez algo extraordinário. Ele não apenas ensinou, ele compartilhou a vida. Ele estava junto. Sabe, eu sei que muitas pessoas têm... Eu queria chamar o louvor aqui. Eu sei que muitas pessoas têm trauma de discipulado. Porque, não, para que não, eu tenho que abrir minha vida, eu tenho que falar, eu tenho que falar das minhas particularidades, Gente, discipulado não é terapia. Discipulado, você não vai sentar ali com o seu discipulador e vai sentar ali no divã, né, como tem nas terapias, e vai falar. Não. O papel do discipulador é formar Cristo nos discípulos, através da palavra de Deus, através de tudo aquilo que são os princípios e valores do reino. E a partir disso, os discipulados, os discípulos, eles começam a ser confrontados pela palavra. Muitas vezes a gente nem precisa perguntar como que está a sua vida. É lógico que a gente pergunta, é óbvio, isso faz parte, é vida na vida. Mas quando a gente entra ali com uma palavra, formando Cristo nas pessoas, a palavra tem vida. E ela que produz a transformação.
o que acontece é que muitas vezes a gente quer fazer o trabalho do Espírito Santo, o papel do Espírito Santo na vida das pessoas. Sabe, eu sei que muitas vezes a gente investe em pessoas e parece que não dá resultado. Parece que a gente fala, a gente aconselha, a gente gasta tempo, a gente conversa, a gente chama para andar junto, e a impressão que a gente tem é que a pessoa não sai do lugar, a pessoa não muda de vida. Mas eu quero encorajar vocês nessa noite a continuar, porque a palavra de Deus não volta vazia. E vai existir sim efeito, surte efeito. Talvez não no curto, médio prazo, mas com certeza no longo prazo. Nós não podemos desistir, nós não podemos deixar de falar a verdade, nós não podemos deixar de discipular, porque é impossível a gente transmitir um legado apenas por palavras. O legado, ele é absorvido pela convivência. Sabe, é você formar Cristo nas pessoas andando junto, mostrando para as pessoas. Legado é sobre as atitudes que nós temos e as escolhas que nós fazemos, porque tudo que nós fazemos influencia as pessoas ao nosso redor. E para fechar, eu queria fazer a última pergunta aqui para nós. Se os nossos filhos ou as pessoas próximas a nós imitassem exatamente a nossa vida, elas seriam parecidas com Cristo? Como tem estado a nossa vida? Como tem estado o nosso posicionamento mediante essas ideologias que o mundo tem colocado, tem implantado no nosso meio? Como eu disse, legado, ele não começa quando a gente morre. Ele começa com as escolhas que nós fazemos hoje. Ele começa quando ninguém está olhando. O legado começa principalmente dentro das nossas casas. Ele começa na maneira como nós criamos os nossos filhos, como nós educamos os nossos filhos. Legado começa na maneira como nós tratamos o nosso cônjuge. Legado começa na maneira como nós lidamos com o nosso dinheiro e na forma como nós respondemos quando nós somos feridos. Mas, principalmente, o legado começa pela forma que nós obedecemos, pela forma que nós somos fiéis aos princípios e valores do reino dos céus. Nessa manhã, Deus está alinhando o nosso coração para que nós possamos viver de maneira intencional. Contar os nossos dias é ser intencional. E Moisés, a oração de Moisés foi uma oração muito sábia. Porque é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos contar os nossos dias para ser intencionais em deixar um legado de fé, uma transmissão de uma fé viva, para que a nossa geração comece a colher os frutos das nossas decisões e isso perdure para gerações seguintes. Se Jesus não voltar, ele pode voltar a qualquer momento, ele está às portas, mas nós não podemos nos acomodar com essa realidade. Nós precisamos alcançar pessoas, nós precisamos nos posicionar para que o reino de Deus seja expandido. Fica de pé no seu lugar. O Espírito Santo, ele não me direcionou para fazer um apelo, porque eu acredito que essa palavra é para todos nós. Todos nós precisamos alinhar coisas dentro de nós, consertar coisas, para que nós possamos ser intencionais efetivamente na transmissão do legado de uma fé viva. E o Espírito Santo, ele está aqui nessa noite. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele habita em nós e ele esquadrinha os nossos corações. Então, neste momento, eu quero te convidar a colocar o seu coração diante de Deus e pedir para que o Espírito Santo mostre aquilo que você precisa melhorar, ou aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa consertar. Porque um legado de fé ativa, ele vai começar partindo de um lugar de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, daquilo que nós estamos fazendo, das decisões que nós temos tomado, que não estão alinhadas, que fogem dos princípios bíblicos, dos valores do reino dos céus. Então, enquanto o louvor toca, eu te convido a fazer essa oração aí. Converse com Deus no seu lugar.
Entre nesse momento de oração, depois eu vou orar aqui. Abençoe, que faça. Até mil gerações, teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até mil gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, por detrás, por diante, é contigo, é por ti, de noite, por detrás, por diante, é contigo, é por ti. É por ti, é contigo, é por ti, é por ti, é contigo, é por ti. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos o nosso coração, Pai, aos seus pés. Espírito Santo, Tu és aquele que esquadrinha os nossos corações. E eu oro para que o Senhor nos mostre, Pai, se existe em nós algum caminho mau, Pai. Senhor, eu oro para que nós possamos, Pai, nos alinhar à Tua vontade, Pai, nos alinhar aos propósitos e valores do reino dos céus, Pai. Pai, nós te pedimos perdão, Pai, pelas nossas falhas. Te pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes fomos negligentes, Pai, com a verdade. Nos calamos quando era para nós falarmos, Pai. Não nos posicionamos e nos deixamos levar, Pai, pelo dia a dia, por tudo aquilo que tem sido implantado no nosso mundo, Senhor, pelas mentiras que Satanás tem colocado no nosso meio, Senhor, na nossa sociedade. Pai, nós nos arrependemos e te pedimos, Pai, que o Senhor nos capacite, Pai, a andarmos posicionados, Pai, a fazermos escolhas com base nos valores do reino dos céus, Pai, para que nós possamos, Pai, construir um legado, Pai, de fé viva, de uma fé ativa, Pai, para que pessoas ao nosso redor sejam influenciadas, Pai, para que as próximas gerações sejam influenciadas, Pai. Nós te pedimos perdão, Pai, e nos colocamos, Pai, à sua disposição, Pai, para que o Senhor nos use, Pai, para que o Senhor conte conosco, Pai. Nós queremos ser aqueles, Pai, que mudarão, Pai, que mudarão o mundo, Pai, juntos, Pai. Nós queremos ser aqueles, Pai, que vão lutar para que a cultura do reino dos céus volte a ser a cultura deste mundo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, sonda os nossos corações e nos ajuda, Pai, a sermos fiéis, Pai. Nos ajuda a permanecermos focados, Pai, em Ti, na Sua presença, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repitam assim comigo. Senhor Deus, meu Pai, nesta noite, eu tomo posse da minha responsabilidade em construir um legado de uma fé ativa, para que a minha geração
e as próximas gerações sejam impactadas e sejam transformadas pela sua presença. Conta comigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.